bastante intrigante, né? Instigante também, tema novo na Justiça do Trabalho, no direito em geral, né? E acredito que seja uma revolução realmente no direito em geral e que devemos estudar, debater muito esse assunto. Muito vai acontecer, muito vai modificar toda a nossa forma de pensar, inclusive, né? De agir, de atuar. Vamos ver aqui. Vocês... Vamos convidar novamente aqui a Patrícia. Olá, boa noite, boa noite. Acho que vocês estavam me convidando e eu estava me convidando ao mesmo tempo. Enfim. Questões tecnológicas. Essa que eu... Boa noite, doutora. Essa que coube a mim, por ironia do destino, para fazer essa live com a doutora. Claro que a mestre é a doutora, quem vai nos ensinar é a doutora. Imagina. Mas logo eu que... Não que eu resista à tecnologia, sim, mas eu tenho que admitir, as pessoas mais próximas a mim, eu sempre deixei a parte tecnológica para os outros fazerem. certo. Até no PJE. Isso então vai ser até interessantíssimo isso. É interessante, e logo eu que pouco conheço de tecnologia, mas que eu reconheço que tenho que modificar isso também, acho que assim como eu e como todos os advogados e os operadores de direito em geral, que é uma matéria, como eu estava dizendo antes da doutora entrar, empolgante, instigante, ela vai revolucionar o direito como um todo, e quem ficar para trás está perdido, né? Exatamente. Eu só queria fazer uma... Doutor, antes só disso, pode falar. Você está me ouvindo bem e me vendo bem. Tá tudo certo? Perfeito. Da mesma forma? Da mesma forma, maravilha. E só parabenizar e aqui saudar, tem colegas juízes aqui presentes que eu não vejo, né, só virtualmente, professora Ana Guedes, José Monteiro, diretor da Juta, nosso querido José Monteiro, Roberto também, acho que Roberto Galgo também ingressou, que maravilha. Fora os advogados queridíssimos, alunos que já estou vendo por aqui. Pode ficar à vontade, doutor. É que se não passa, a gente não consegue dar boa. Eu para não pecar e não faltar com ninguém, eu vou agradecer a todos os seguidores que estão participando desse evento, né? E de uma forma geral. Mas queria também, eu nunca participei muito ativamente da OAB ou de nada por não gostar. Talvez minha vida tenha criado um caminho mais dificultoso com relação a isso, e eu não... Mas já fui convidado pela doutora Eliane, né, Molinaro, agradeço o convite e a confiança, né, em participar desse grupo que realmente... da Comissão de Processo de Trabalho, que muito me anima. E também me fez lembrar de Brasília. A ABA, ela é de Brasília, a Associação Brasileira de Advogados, e por acaso, por coincidência, o presidente, Dr. Esdras Dantas, ele era o presidente da OAB na época que eu me formei em Brasília. Formei no segundo semestre de 90, e ele em 91, eu lembro que eu arrumei o meu primeiro emprego como advogado. E eu fui lá, eu falei, doutor Esdras, ele já era meu professor, e estava ele e o vice-presidente da OAB, o saudoso doutor Maurício Campos Bastos, que é pai do meu amigo Kiko, também do ministro Guilherme Caputo Bastos, e eles, não, você vem aqui, eu prestei o compromisso, o juramento, né, na sala dele, para depois referendar na cerimônia de entrega de carteiras. E acaba que pouco mais de 30 anos depois eu estou aqui e reencontro o doutor Esdras como presidente, né? E é uma alegria, enfim, estar aqui e agradecer. E também, principalmente, né, agradecer a doutora Patrícia, que vai nos ensinar
pelo menos introduzir um pouco nessa matéria. Eu, por mais que eu tenha me dedicado um pouco para participar dessa live, a matéria é infinita, né? Eu não sei nem muito. Eu ainda não sei aonde vai acabar isso. Eu acho que ninguém sabe, a gente tem algumas expectativas, né? Mas, enfim, doutora Patrícia Medeiros, juíza titular de Vara do Trabalho no Rio de Janeiro, primeira colocada no concurso público para a magistratura no TRT1, o concurso dela, estudiosa, né, como sempre, formadora de juízes pela ENAMAT, quer dizer, a mestre dos mestres, dos magistrados, né? Professora e conteudista da Escola Judicial do TRT1, formada em ensino à distância pela ENAMAT, no TST, formadora em PJE pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, doutorando em Ciências Jurídicas Filosóficas, Teoria da Decisão da Universidade de Coimbra, Portugal, mestre em Ciências Jurídicas Processuais, Universidade Clássica de Lisboa, pós-graduada em Ciências Jurídicas, Universidade Clássica de Lisboa, coordenadora da área de Direito do PM Cursos Especializados, fundadora e idealizadora do projeto As Processualistas Trabalhistas. Enfim, doutora Patrícia, eu gostaria de saber, primeiro, como é que se deu esse seu interesse, como é que se deu esse interesse pelo direito digital, a prova digital, o processo digital, como é que começou isso, e que a doutora contextualize um pouco. A gente tem muito pouco tempo, só uma hora, mas nós vamos tentar, pelo menos, deixar uma sementinha, né? Uma sementinha para quem ainda não está absorto pelo tema. Mas antes disso, eu queria agradecer, já vi aqui a doutora Elaine Molinari, agradecer a ABA, Rio de Janeiro, a Comissão de Processo de Trabalho, é uma honra. Eu sempre entrava aqui no Instagram de vocês e achava um luxo. Doutora Elaine, assim, é uma querida, então fico realmente muito feliz, muito honrada por estar aqui na Comissão de Processo de Trabalho aqui do Rio de Janeiro, realmente. E a questão é contextualização mesmo, né? Porque eu até vi aqui que tem alguns alunos, alguns seguidores, mas tem realmente pessoas que não têm noção ainda do tema, né? E é importante a gente contextualizar, sim. Como o tempo é breve, eu vou tentar ser sucinta. Mas é interessante a gente fazer um pequeno retrospecto do porquê esse tema está tão na moda, né? O que aconteceu? Em novembro do ano passado, o TST ele criou um curso obrigatório de formação para os juízes, né, em prova digital. Produção de prova digital pelos juízes. E com isso, houve uma notícia na Folha de São Paulo, com muitas críticas nesse particular, dizendo que o juiz não poderia produzir esse tipo de prova, porque a conotação era no sentido de que essas provas poderiam substituir a prova testemunhal, que no processo de trabalho sempre foi tida como rainha das provas, né? Depois disso, houve um artigo do Otávio Calvé, também nesse sentido, da questão da substituição, que, como eu digo, colocou mais lenha na fogueira e o tema veio mais à tona ainda. E nesse crescente, esse curso inicial do TST, da ENAMAT, que teve em novembro, já teve uma evolução, já teve uma especialização, já está numa segunda turma, inclusive com vagas e filas de espera e tudo mais, porque ele foi inserido como atividade de formação nos eixos resolução de conflitos, subeixo instrução processual e direito e sociedade, subeixo tecnologia, conforme definido pela tabela de competências da magistratura vigente na resolução 25 de 2020 do TST. Então, assim, é algo que realmente tende a crescer e está num crescente. Isso em termos de curso, né? Agora, em termos de prova digital, eu tenho dito nas minhas lives que me causou um pouco espécie, um pouco surpresa, as críticas de alguns, até queridos alunos e seguidores e alguns advogados, de que o TST estaria inovando, criando situações demais inovadoras. E aí eu faço esse retrospecto ao PJE que o doutor Luiz Cláudio mencionou, né? Na verdade, o juiz já tem acesso a esses portais judiciais
há muito tempo, né? Nós temos acesso a Simbra, CCS, Ciel, Infojude, DOI, vários portais judiciais, antes mesmo do curso, inclusive nós acessávamos a pedido até dos advogados. E alguns advogados até ficavam chateados quando o juiz ficava meio inerte. Não, nós não vamos usar todo o ferramental tecnológico que nos é dado, né? Então, o que aconteceu? O TST, na verdade, ele institucionalizou todo esse ferramental que já existia para que o juiz pudesse ter acesso de uma forma sistematizada, ensinada, coesa, que todos fizessem também da mesma forma, e não cada juiz, né, criando mais um código de processo trabalho de vara, né, que houvesse uma uniformização de procedimentos também, porque é uma troca de ideias, né, entre os colegas e de uma forma, inclusive, nacional. Então, o que acontece? Essa surpresa em termos de inovação me causou muita espécie, porque não é algo novo, é algo que nós já temos acesso há muito tempo, a vários portais judiciais, junto à Polícia Federal, Simba, CCS, etc. Então, assim, essa parte de novo, não. E até mais interessante, porque em 2018, exatamente, eu ministrei um curso para juízes, e foi nacional também, e ninguém discutia na época se o juiz poderia ou não acessar portais judiciais para obtenção da prova judicial. A grande discussão entre nós juízes era como respeitar o devido processo legal para que não haja malferimento a um contraditório, né? Que haja uma decisão surpresa. Então, a grande discussão naquela época foi essa, em 2018. E nós já estamos em 2021. Então, a questão que se vislumbra agora isso está posto, né? Não adianta, mais ou menos como aconteceu com o processo judicial eletrônico. Não era mais questão de gostar ou não gostar, não tínhamos opção, né? Foi colocado. Então, assim, exatamente. Então, já que é assim, vamos nos aprofundar, né? Vamos aprender a usar para não ficar para trás. Porque com a tecnologia, se nós estagnarmos, a gente não consegue mais acompanhar. Então, assim, o meu afã, e eu fiz logo a primeira turma de formação em provas digitais no TST, foi nesse sentido. Eu quero começar do começo, né? Porque depois, para acompanhar, vai ficar muito mais difícil. E as ferramentas e os portais estão aí disponíveis. E eu me lembro, numa live que eu fiz com o Otávio, colegas nossos que não fizeram o curso, até perguntaram: Patrícia, pode dar algumas dicas de como acessar os portais? Não é assim, né? Nós temos que realmente ter uma formação, ter acesso, saber o que estamos fazendo, como fazer exatamente para não ferir um contraditório substancial, saber o que pedir nesses portais judiciais para não ingressar de repente, em dados que são sensíveis e que não tem nada a ver com aquele processo, com aquela lide, com aquela controvérsia, né? Todos esses cuidados. Então, assim, é importante, aí seguindo a linha do doutor, nós sabemos que é algo realmente sem volta. Então, sem volta que o TRT de Santa Catarina já criou, inclusive, um núcleo para que os juízes possam, dentro desses... Porque o que acontece? Quando nós acessamos esses portais judiciais, nós recebemos relatórios, né? E às vezes podem ser relatórios pequenos, que nós mesmos vamos conseguir esmiuçar, talvez com a ajuda de um assistente, de um assessor, mas podem ser relatórios extensos. Então, esses núcleos criados para análise da prova digital vieram já exatamente nesse sentido, sendo um crescente. Os juízes já estão usando esse ferramental tecnológico, então vamos auxiliar para que isso realmente se efetive. Então, repito, é um caminho sem volta. Está lá o TRT de Santa Catarina já com o núcleo de provas digitais em pleno vapor, né? Então, essa questão, como o doutor disse, de repensar, de romper paradigmas é fundamental. E aí eu quero, dentro dessa contextualização, mencionar um pouquinho o que é essa prova digital. Porque eu acho que o grande problema que eu vislumbro, até em comentários de alunos, de seguidores, é um enquadramento do que é uma prova digital, né? E é importante nós verificarmos que a prova digital ela pode ser vislumbrada sob duas acepções. Uma, no sentido de que a prova digital ela é
seja, o fato ocorreu no mundo digital e o veículo e o suporte também ocorrerá no meio digital. Por exemplo, um e-mail. E-mail aconteceu no mundo virtual, no mundo digital. E o veículo de comprovação também é um meio digital, o e-mail, certo? Então, nós teremos essa prova digital, que é considerada uma prova digital nata, inclusive pelo decreto de digitalização. São provas em que o meio é digital, o fato é digital e o meio é digital. Como também, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp, ela ocorre no mundo digital, né? E o veículo é também digital. Diferentemente de uma situação em que o fato não é digital, o fato ocorreu no mundo físico, mas o veículo, o meio de comprovação é digital, o suporte é digital. Por exemplo, prestação de horas extras dentro de uma empresa. Se o juiz acessa, por exemplo, um portal judicial e requer uma ERB, requer uma geolocalização para verificar se ele estava utilizando o celular efetivamente da empresa, dentro da empresa, naquele horário que ele disse que estava, e há essa comprovação, o fato em si ocorreu no mundo físico, prestação de horas extras, concorda? Sim. Mas o veículo, o suporte, é um meio digital, que vai ser o quê? Uma informação obtida num portal judicial, que vai acessar a Claro, a Vivo, a geolocalização, os canais, né, todos e vamos analisar qual é a latitude, etc, etc. Percebe? Então, assim, totalmente diferente da prova digitalizada, e aí eu acho que é aí que está tendo um pouco de equívoco. Porque a prova digitalizada é aquela que você cria uma cópia, na verdade, de algo que ocorreu. Por exemplo, o print do WhatsApp, na verdade, quando você printa, imprime e junta aos autos, você está fazendo o quê? Você está criando, na verdade, uma cópia de algo que ocorreu no mundo digital. Você digitalizou algo, você saiu do mundo digital, colocou no suporte físico papel e depois ainda colocou no processo eletrônico. O que aconteceu com essa prova digital, que poderia ter sido digital? Ela descaracterizou totalmente. Por quê? Porque a prova digital, e a característica dela é essa, ela possui metadados, ela possui códigos específicos para que você possa verificar realmente a autenticidade, a integridade, que realmente foi, por exemplo, o e-mail saiu daquela caixa postal, que aquele WhatsApp, aquela mensagem realmente saiu do WhatsApp da pessoa, realmente, que não é um WhatsApp fake, que a mensagem não foi montada, que não foi adulterada, e isso só é possível através de veículos digitais. No print nós não temos essa possibilidade, seja um print de WhatsApp, seja um print de Facebook, seja um print de e-mail, porque já não é mais prova digital, é uma mera cópia que pode até ser validada. Pode, se por exemplo, numa audiência acontece, numa audiência, a própria parte diz, não, realmente fui eu que enviei esse e-mail, ou não, é meu WhatsApp, sim, essa conversa aconteceu perfeitamente, mas como prova digital, não. Percebe? E aí que é o grande problema, porque nós estamos num crescente dessas situações. Cada vez mais nós vemos nas petições, nas contestações, prints ou links com drives, com mídias que estão nas nuvens. E como nós vamos realmente saber a autenticidade, a integridade, como realmente se essa prova não foi adulterada? Percebe, doutor? Me permite uma parte. Claro. Eu realmente, a minha ignorância digital, de fato, eu reconheço, e esse tema hoje me empolga, porque realmente tem que se mudar. E eu posso dizer que todos os meus, praticamente a doutora, então, convive com isso, um número maior de processos, por vezes, né, e de situações, mas o que eu verifico é que os processos, realmente, o que se vê são prints, eu mesmo utilizo prints de WhatsApp, os e-mails, e simplesmente digitalizando, contando um pouco com a impugnação ou não da outra parte, que geralmente aquilo acaba causando uma certa inibição, talvez, na parte contrária. Ela talvez fique
não posso impugnar só por impugnar, até porque existe a boa-fé, a gente tem que acreditar nisso também, né? Até que ponto você pode impugnar um documento que, ainda que não digital, como a doutora disse, mas que foi digitalizado, mas que pelo menos autêntico ele é. Ele só passa pela primeira etapa, a autenticidade. Ele é verdadeiro, vamos dizer. Não sei se a palavra autêntico ela poderia ser. Na verdade, não seria, exatamente, não seria. Uhum. Mas eu quis dizer verdadeiro. Sim. Então, mas o que eu vejo é que os processos estão fluindo de uma forma sem esse formalismo, exatamente. Esse crivo que eu percebo hoje quão importante ele é, né? Mas, desculpa, eu só queria fazer esse pequeno parte. Excelente intervenção, doutor, porque é exatamente isso. O que acontece? Todos nós, inclusive nós juízes, né? Até então, porque esse influxo tecnológico está num crescente que nós não estamos conseguindo acompanhar. A verdade é essa. Por isso que eu digo, não dá para ficar para trás. Tem que acompanhar, porque está num crescente realmente. E aí, acho que foi a doutora Marisol, que disse o STF e tal. Realmente, a gente tem que pensar que nessa gestão do fluxo no STF e no CNJ, ele já disse, eu quero em 2 anos a justiça 100% digital. A injeção de dinheiro público em inteligência artificial, em ferramentas tecnológicas, está sendo gigantesca. Nós estamos fazendo laboratórios de inteligência artificial. São coisas assim, imensuráveis, a verdade é essa. E que, se nós não acompanharmos, realmente vai ficar difícil para todo mundo para manejar os processos. Porque é exatamente isso, doutor. Nós sempre... O que acontecia na audiência? Nós íamos e falávamos, não, e você reconhece então esse print? E a parte dizia que sim, e tocávamos o processo. O problema é, a partir do momento, né, que o juiz tem acesso à veracidade efetiva, né, dessa situação, se houver uma impugnação, o advogado vai querer correr o risco, por exemplo, digamos que o doutor tenha juntado esse print que o doutor sabe que é verdadeiro, seu cliente também. Mas a partir do momento que ele virou uma mera cópia digitalizada de um papel no processo, e se tudo for apagado, digamos que o hardware, o software, tudo for apagado, e a outra parte impugnar, isso não vai virar nada. Talvez um mero indício, como nos diz Marinoni. Um mero indício para que nós tenhamos que tentar elucidar e etc. Mas que poderia ser a prova mais cabal naquele processo. Imagina um assédio sexual, um assédio moral ali. No momento, eu acredito que até estejam validando mais esses documentos por desconhecimento da possibilidade de adulteração, né? Mas o que me fez refletir também, nós vivemos esse mundo de fake news, né? Exatamente, doutor. O que pode acontecer? Eu realmente... além de neófito no assunto, mas eu confesso que estou um pouco assustado. Mas exatamente, porque da mesma forma, é um pouco assustador, até porque tem exatamente isso, doutor, a quantidade de aplicativos. Se o doutor for pesquisar, vai ter aplicativo para criar perfis e mensagens falsas de WhatsApp. E é idêntico. Idêntico. O doutor coloca a sua foto, vai ficar idêntico e vai estar printado. Quer dizer... Então, pegar as nossas vozes agora e podem juntar e fazer o que quiser. É um universo que a gente não consegue mais controlar. Então, penso eu, né? Nós temos que tentar controlar dentro do que a gente consegue. Então, assim, se o juiz, no caso, ele tem acesso, se ele pode verificar se aquilo realmente é verídico ou não, eu acho que o juiz deve, né? Foi uma discussão até que eu tive com o Otávio, né? Realmente vai ficar muito trabalho para o juiz, mas, claro, ele deve verificar em situações pontuais, porque é trabalho do advogado trazer a prova já apta a ser valorada, né? Essa é a grande questão, né? Então, assim, eu acho que é muito importante, e o doutor, nesse sentido, colocou exatamente isso. O que vai acontecer? Por exemplo, o doutor juntou um print, mas, de repente, o seu ex-adverso, a outra parte, tem esse conhecimento tecnológico todos, porque tem advogados que estão seguindo já essa linha, né? E vai chegar a impugnar tecnicamente. O que o juiz vai poder fazer? Descartar essa prova que poderia ser uma prova cabal, né? Ou pior, né? Ter que cair, de repente, numa perícia super elaborada, na perícia, né, forense, judicial, de informática, super elaborada, quando já poderia chegar no processo,
prontinha, direitinho, ou seja, uma prova digital efetivamente, que inclusive, se realmente seguir todos os requisitos de validade, e aí eu deixo para quem quiser, depois que o tempo é curto, no meu Instagram tem no IGTV um vídeo da doutora Valéria Ribeiro, que é a nossa professora de provas digitais, no curso PMQ, sobre a validade das provas digitais, mostrando exatamente isso, né? Quais são os requisitos para que uma prova seja apta a ser utilizada como fundamento pelo juiz, né? São vários requisitos, são várias normativas, né? E isso está num crescente, doutora, assim, está num crescente que realmente nós temos que acompanhar, porque senão se o outro souber manejar isso, como é que vai ficar? Ou pior, né? De repente, um cliente liga e diz, doutora, eu estou aqui agora recebendo uma mensagem de assédio, o que eu faço? Mande para mim que eu vou quando de repente se soubesse como manejar, eu deixava ela incólume, intacta, e assim, seria praticamente impossível elidir com uma prova testemunhal, uma prova cabal digital de assédio, que é tão difícil, né, nós sabemos, né, de ficar comprovado um assédio sexual, por exemplo, de um representante da empresa por testemunha. Como? Né? Já com prova digital, é uma prova, né? Eu ontem modifiquei, fazer uma defesa, um processo simples, mas tinham lá prints de WhatsApp, eu confesso que eu dei uma incrementada na minha contestação. já saí, acabei ela até acreditando que aquele documento não tinha mais valor nenhum. Porque assim, essa que é a questão. Claro, pode, como eu disse, pode valer como um indício, claro que sim. E pode ser validado também pela outra parte. Mas e se não? Né? Vai perder o processo ou ganhar o processo por conta de uma situação que pode ser resolvida previamente, né? Sabedores de todos os requisitos de como fazer e etc, etc, né? Porque, como eu disse, né, os requisitos, eu digo, volto à questão do vídeo da professora Valéria Ribeiro, sobre, né, que ela é especialista, é a nossa professora no curso de provas digitais. Nós temos requisitos mínimos, né, que são requisitos legislativos, normativos para uma boa prova digital, que é autenticidade, integridade, preservação da cadeia de custódia. Como você vai saber, como vamos realmente verificar se no print realmente foi a pessoa que criou aquele documento, se aquele documento não foi adulterado, se realmente veio de um WhatsApp real, né? Quer dizer, isso é possível de ser verificado hoje em dia, pelos próprios juízes. Então fica muito difícil nós, sabedores de como ter acesso a essas informações, aceitar algo que pode ser injusto até, muito injusto. Né? Eu acho que é um pouco por aí. É mais ou menos por aí. Enfim. Pode continuar. E agora me preocupa um pouco, não sei, por exemplo, na área criminal, talvez até pelo bem tutelado, que é a privação da liberdade, e todo o aparato policial, quando ele vem, a gente vê na televisão, né, é muito comum, uma busca e apreensão, a gente vê a Polícia Federal saindo com os computadores embaixo do braço, a própria polícia tem peritos criminais, tem perito de informática. Na Justiça do Trabalho é um pouco diferente, né? Eu ainda não consigo enxergar, claro que vamos chegar lá, o caminho é longo, a gente não sabe como vai ser. A importância da educação digital Sim, é fundamental. Mas eu ainda não consigo enxergar com facilidade chegando para pegar um computador dentro de uma empresa, né? Da mesma forma que tem esse aparato policial, né? Então, eu não sei, o que a doutora pensa a respeito disso? Especificamente em relação a essa questão, isso já aconteceu antes mesmo, né, da questão da formação dos juízes em produção de prova judicial, e aí eu acho que é importante a gente ter bem essa questão que eu estava tentando passar para o doutor, dessa fase, né, que é a questão, assim, quando nós falamos em produção de prova digital pelos juízes, a gente tem que ver o macro, né, ou seja, é a produção da prova, ou seja, a obtenção da prova. A obtenção da prova digital pode ser pelo juiz
ou pelo advogado, né? Advogado parte. Aí depois temos nessa dinâmica a questão da impugnação da prova, que é o risco que se tem quando realmente não forem observados esses requisitos. E aí vamos ter a questão exatamente da avaliação dessa prova, que será pelo juiz ou pelos peritos. Se houver essa impugnação em relação a essa prova, porque a prova pode, inclusive, ter sido feita de forma digital e, mesmo assim, não ter observado todos os requisitos da prova digital, como é necessário, de acordo com as ISOs, etc. E o que vai acontecer? Vai cair na perícia de informática, né? E aí o perito vai ter que verificar exatamente como o doutor disse, vai ter que pegar o computador, vai ter que pegar o celular, etc, vai demandar dinheiro, gasto, tempo, etc. Ainda tem a questão do tempo. Doutora, né? já vivenciou isso na sua vara, em algumas situações? Sim, exatamente o que eu ia dizer. Antes mesmo dessa questão das provas digitais pelo juiz, antes desse novo, né, de provas digitais, isso já acontecia nós temos peritos de informática, né? Mas não Sim. Em relação a essas situações que nós estamos falando, que têm sido corriqueiras, né, de print, de Facebook, mas em relação a vazamento de dados da empresa, né, por grandes diretores. Isso era muito comum e, assim, acho que as grandes perícias de informática eram muito nesse sentido. Ou também para verificar adulteração de sistemas, né, por exemplo, digamos que a empresa diga que o sistema de login, logout é perfeito, que é impossível alterar, né, a partir do momento que houve o acesso, não tem como macular. Já havia também perícia nesse sentido para verificar se havia, sim, no sistema como adulterar isso. Então, essa questão do acesso, né, ao digital, ao virtual, já acontecia antes. Só que caía muito no perito. E nós todos ficávamos muito reféns até, né? Eu me lembro que para quisitar uma situação dessa, eu ficava pensando assim, o que eu vou perguntar? Porque tecnicamente... Eu não conheço tecnicamente, exatamente. E quando vinha, né, o laudo, era um laudo na época, né, de metadados e hashes, e foi para lá, e o hardware... Quer dizer, o juiz também ficava um pouco, entre aspas, vendido, porque ficava só na mão do perito de informática. Quer dizer, eu teria que ter um assistente. Sem um assistente, eu não viveria nesse mundo. Exatamente, certamente. Mas isso, assim, isso já acontecia. E agora vai acontecer cada vez mais. Porque toda vez que houver uma produção, por exemplo, PJ Mídias, né? Nós temos o PJ Mídias, onde os outros tribunais já possibilitam a inserção de áudios e vídeos pelos advogados. TRT4, TRT8, o nosso regional ainda não possibilita. A partir do momento que o doutor inserir, por exemplo, uma mídia, um áudio, um vídeo, isso acontece muito com empresas, com rodoviários, empresas de ônibus, né? Aquela gravação lá para verificar, enfim. A partir do momento que se insere ali no PJ Mídias, vai ter que observar esses requisitos e o perito vai verificar essas questões. Quer dizer, o advogado vai arriscar de ter todo esse trabalho de inserir no PJ Mídias uma prova que já está viciada, que já está maculada. Não é muito melhor já inserir sabendo como realmente observar os requisitos mínimos de validação da prova para que o juiz realmente possa utilizar como fundamento no seu convencimento motivado. Então, assim, já são realidades, né? O PJ Mídia já é uma realidade. Se houver uma impugnação, doutor, sinto muito, esse áudio aqui, ele veio da outra parte, né? Veio na forma equivocada, ou o próprio juiz, não, o arquivo está corrompido, ou o arquivo não é esse. É uma realidade que vai num crescente, doutor. Para acompanhar, está até difícil. Agora, a prova ela já chega, muitas vezes, corrompida para o próprio advogado. O início, a origem do processo, ainda mais no mundo, na realidade que vivemos, né? A gente está falando de uma justiça de hipossuficientes. A origem do processo parte de uma parte hipossuficiente. Então, quando chega, hoje mesmo fiz audiência, foi uma dificuldade para o autor entrar no processo. Eu estava pela empresa, e isso
a doutora tem vivenciado. Então, imagina, os celulares que eles têm, eles não... Enfim, até o corromper, como é que a gente pode... Eu acho que talvez com a educação digital, realmente, isso possa evoluir. Mas eu ainda acho que falta muito dentro da realidade nacional, na Justiça do Trabalho, para a gente realmente não chegar corrompido essa prova, né? Mas, enfim, é uma reflexão só. Sim, mas aí seriam até duas situações diferentes. A questão do acesso tecnológico, né? Que até passa para a questão das audiências telepresenciais, o acesso digital, né? Que até foi bem interessante nesse laboratório do CNJ que tivemos agora, né? Que é o CNJ e todos os tribunais em relação à inteligência artificial, à justiça 100% digital, e inteligência artificial, etc., etc., parece que não, mas assim, um dos ícones é exatamente a questão da solidariedade, a questão de que esse acesso esteja na governança pública, para que todos tenham, porque senão não adianta. Não adianta você criar todo um mecanismo e você alijar o hipossuficiente, não tem como. O que nós estamos falando aqui é entender, né, do que se trata a prova digital, para que se saiba como, por exemplo, no caso do doutor, dizer não para o cliente, né, faça dessa forma, para não macular, para não perder essa prova. E o cliente, geralmente, ele vem depois do ato, né, ele vem, muitas vezes ele nem conhece o advogado, ele vai conhecer depois. Sim, claro, mas pode ainda dar tempo, né? Assim, até porque eu gosto muito de colocar essa questão do hipossuficiente tecnológico, e aí eu acho muito interessante. O que aconteceu na pandemia, né? Vou falar em termos de Rio de Janeiro, claro, nós temos 1000 Brasis, né? Vou falar em termos do hipossuficiente tecnológico mesmo. O que aconteceu? Ele passou a usar o celular, aquele que tem o celular, como uma extensão da vida dele. Por quê? Ele teve que aprender a criar, né, uma conta digital para receber o auxílio emergencial, o benefício emergencial. Então, assim, ele não teve opção, né? Ele teve que realmente aprender. E eu não vou ingressar na questão do acesso por Wi-Fi, por celular, não estou falando disso, eu estou falando de como o ser humano, ele também é adaptável de acordo com a necessidade, né? E eu não vou trazer exemplos, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma funcionária que ela simplesmente, ela não sabia nada, nem ligar o celular, ela não tinha nem conta bancária, no caso, na época, e agora ela me manda WhatsApps, assim, com vídeos editados, etc., etc., eu estou querendo mostrar assim, o quanto assim, as pessoas passaram pela necessidade a ter que aprender. E o meu recado é mais ou menos nesse sentido, né? Independentemente da questão da hipossuficiência, a necessidade, e aí vai ser a necessidade de todos, né? Vai nos fazer ter que aprender, porque como o doutor disse, nós estamos vivendo num mundo que nós estamos o tempo inteiro conectados, queiramos ou não. A não ser que o doutor realmente desligue tudo, o doutor vai estar sendo monitorado de alguma forma. Nós sabemos disso, né? Essa questão, essa série, esqueci o nome, tem na Netflix, que já viu até Lugar Comum mencionar, das redes, não sei o que das redes. É isso, nós somos o tempo inteiro, por tudo que pareça, doutor. Nós somos dominados pelas redes, né? Exatamente. O Facebook, ele escuta sim o que nós falamos. Ele escuta. Quando nós damos ok, não é brincadeira, aquela história de, poxa, eu estava conversando com meu marido. Essa é a propaganda, né? É verdade. Eu estava conversando com meu marido sobre um sofá e começou a aparecer propaganda de sofá. Que loucura é essa? Sim, porque quando nós aceitamos ali os termos, né, os termos de aceite do Facebook, nós dizemos que ele pode simplesmente conectar ao nosso áudio. Olha que loucura. Então, assim, nós temos que aprender isso. Até para nós. Não tem dúvida, eu não estou desmerecendo, não. Eu só estou dizendo que a justiça do trabalho. Independentemente do processo de trabalho, para as nossas vidas, é como o doutor disse, a educação digital é fundamental, porque senão nós vamos correr riscos. Os golpes estão aí, né? Cada vez mais requintados. E nós não temos, assim, hoje a opção disso, eu vou desligar e não quero mais.
Muito pelo contrário, é cada vez tudo mais tecnológico. A não ser que eu vá morar na selva, esqueça as grandes cidades, que não é o nosso caso, né? Pois é. Mas ainda assim, e os exemplos que a doutora deu, pelo que eu entendi, até de perícia, acaba envolvendo também processos maiores, ou processos que possam ter uma repercussão, mesmo como sendo prova emprestada, vou dizer, na questão do ônibus, que Vossa Excelência disse, o ônibus, pode ser que aquele processo ele gere prova para todos os demais, então ele fragiliza a prova de outros processos. Então, o que eu percebo é que a perícia também, ela realmente vai acabar, pelo menos nesse primeiro momento, ela vai ser aplicável em poucos processos, porque a realidade da maioria dos processos não vai contemplar isso. Então, acho que ainda teremos que conviver um pouco de prova fragilizada, com apoio em outras provas, mas eu torço, acredito e quero realmente que se faça da melhor maneira. Mas eu ainda, como eu disse, ainda um pouco assustado, mas não quero desvalorizar a produção da prova. Eu faço essa reflexão na questão do direito social que envolve demandas muito pequenas, em boa parte delas, né, de valores pequenos e de pessoas que não têm condições de produzir a prova de uma maneira correta, né? Mas não estou longe de mim. Eu não quero, eu quero entender, eu quero que se busque realmente a autenticidade, a integridade, a cadeia de custódia, a preservação da cadeia de custódia, e isso realmente é o mais importante, né? Mas, enfim, eu só queria trazer um pouco. Isso aqui é um bate-papo, né? Claro, pelo menos é como... porque não, é um tema muito complexo, é um tema muito técnico, né? Mas é importante o alerta de que realmente os juízes estão tendo acesso a esses portais judiciais de uma forma muito dinâmica, né? Quando eu fiz o curso, eu mesmo fiquei um pouco assustada com a facilidade e o acesso que nós temos, né? São portais legais, judiciais internacionais, né? Você se cadastra como juiz brasileiro, né? E internacionalmente você tem acesso a dados. Claro que, volto a dizer aquela situação, tem que saber pedir, tem que estar no limite da lide, né? Todo o devido processo legal, etc, etc. Mas, se o juiz tem acesso a toda essa veracidade, toda essa verdade dos fatos, será que nós podemos continuar, né, fechando os olhos para isso, doutor? É aquela questão assim, né, exatamente isso. Por exemplo, nós vivenciamos, eu particularmente, acho que com as audiências telepresenciais diminuiu muito, né? Por quê? Porque fico alerta nas audiências de instrução de que o seu depoimento está sendo gravado, então ele pode ser revisto, pode ser periciado, ele vai para o PJ mídias, então assim, o senhor realmente se compromete em dizer a verdade. E realmente, assim, os depoimentos têm sido enxutos e precisos, né? Então, essa questão da veracidade é muito importante como fundamento, né, do processo da boa-fé. Então, se o juiz hoje ele pode ter acesso a toda essa veracidade que a tecnologia nos trouxe, será que nós temos que ficar de mãos atadas? Né? Que é uma discussão, né, que se tem. O 765 diz que nós podemos, né? Está lá em column nesse particular, 765 da CLT. O que eu quero dizer é assim, a verdade dos fatos é algo que se quer, que todos devem desejar, né? E a prova digital, ela traz isso, né? Você não fica naquela situação da testemunha que disse mais ou menos, a outra disse mais ou menos, se você tem ali acesso imediato a uma ERB, né, que é a estação de rádio base, que você tem verificando ali exatamente onde ele estava naquele momento. Isso com a anuência da própria, né, com acesso da própria, lá na audiência, dizendo, olha só, meu celular é tal, e vamos ingressar e vamos verificar. Né? Então, assim... A pessoa sabe que ela está sendo controlada de outras formas, né? Sim, por exemplo... outra questão que é importante, assim, eu acho que esse domínio é muito importante para os advogados, né? Nós já voltamos às audiências telepresenciais, né?
uma situação, porque boa-fé tem que ser norte, né, para todos, mas sempre há exceções. Na vida, né? Claro, aquelas exceções que nós sabemos do advogado, por exemplo, ingressar e dizer, excelência, eu vou requerer o adiamento, minha internet está péssima, ela vai cair a qualquer momento e eu vou pedir o adiamento. O juiz tem como verificar na hora se a internet está boa ou está ruim. Isso é um exemplo básico. O juiz já fica Eles já sabendo disso, já não vão fazer mais isso, né? Pois é. Mas percebe, assim, um exemplo básico do acesso que nós temos, das informações que nós temos, e que o juiz não pode corroborar, porque, assim, se o juiz ele fica inerte numa situação dessa e não verifica se a internet realmente desse advogado está ruim, e ele pode fazer isso, a outra parte que está de total boa-fé, que criou todo um ferramental para poder estar naquela audiência, vai ser prejudicada. Então, assim, o conhecimento é muito importante. É mesmo a situação dos IPs, né, da incomunicabilidade das testemunhas. O juiz pode verificar também com esse ferramental todo que nós temos acesso, se realmente estão no mesmo local ou não. Né? Então, são situações que favorecem a verdade no processo, que é algo que eu acho que é muito caro, doutor. Infelizmente, e aí eu vou dizer um pouco em termos de primeira região, infelizmente nós sabemos que tem muitos, né, escritórios que perderam um pouco isso, né? E isso é muito triste, né? Para a outra parte, para o juiz ficar ali e ficar inerte, né? Sabedores dessa situação. Todo mundo quer justiça, né? A verdade é essa, um processo bem conduzido, um processo digno, um processo com um contraditório substancial, um devido processo legal, que realmente aquela sentença seja uma sentença de procedência ou improcedência baseada na verdade dos fatos, né? E não nas criações e elucubrações, né? E eu acho que a tecnologia traz isso, né? Está trazendo isso. Então, assim, o meu afã de tentar passar isso, né, para os advogados, para os alunos, é muito no sentido de que quem aprender vai poder trazer essa verdade para o processo, vai ajudar, né, o poder judiciário nesse particular, porque nós também não vamos conseguir fazer tudo, né? Não tem como o tempo inteiro nós mesmos acessarmos tudo, porque a prova também incumbe a quem alega, né? Já dizia o antigo... Mas a doutora acredita realmente que a audiência telepresencial ela trouxe mais segurança do que a presencial, a audiência? Sim, muito mais, doutor. Por quê? Porque eu talvez seja um pouco mais ultrapassado, né? Eu confesso que aquele olho no olho, para mim é uma dificuldade, realmente, eu não nego. Compreendo. Mas é até bom ouvir isso, mas eu não confesso que eu não tenho essa crença ainda. Bem, assim, para o juiz, muito mais segurança em que sentido? No sentido da gravação, eu digo, da audiência de instrução. O fato de ser gravado, primeiro já minimiza, volto a dizer, os depoimentos são precisos, são específicos, e realmente, assim, a situação das mentiras mesmo, assim, diminuiu, assim, sobremodo. A careação é algo que praticamente não é mais necessário, né? Então, assim, nesse particular. E mais ainda a questão de ir para o PJE Mídias, porque a partir do momento que aquela audiência fica gravada para desembargador poder rever, e não vai ficar no meu subjetivismo de como eu coloquei numa sentença, eu senti que a testemunha titubeou, ou mentiu, ou fraquejou. Não, eu vou colocar isso e, além disso, a turma, os embargadores vão poder rever. Realmente, a doutora Patrícia aqui, ela tem toda a razão, a testemunha ali olhou para baixo, parece que verificou aqui. Isso aconteceu comigo essa semana. Ele olhou ali, acredito que o magistrado, quando for dar a sentença, ele vai verificar que... Sim, tem registro, tem como periciar, tem como verificar os acessos, os IPs e tudo mais. Assim, eu acho que a verdade dos fatos sempre deve ser buscada. E nesse aspecto, deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Eu queria, em relação à LGPD, né? Isso também é uma outra questão, e a gente sabe que a privacidade, a intimidade, ela enfim, é um princípio constitucional, né? Sim. Eu até fiz um pequeno curso na UAB recentemente, porque o tema também me empolga, e o professor, doutor Rodrigo, ele até comentou que na Europa eles estão tão assustados com a falta de intimidade que eles não sabiam o que fazer, eles proibiram durante 5 anos a utilização do reconhecimento facial
enfim, e até essa geolocalização, né, onde que a pessoa está, claro que existe. Dentro desse contexto, perfeito, transmudando para o processo, perfeito. A doutora entende que a LGPD ela cria um obstáculo. Eu sei que o juiz tem os poderes da busca da verdade dos fatos, né, pelo 765. Mas a LGPD ela cria algum embaraço? Então, vamos lá. A gente tem pouco tempo, infelizmente. Não. É até interessante porque a primeira aula que nós temos no curso de formação do juiz em prova judicial é exatamente para tirar esse estigma, né? Porque nós mesmos juízes já ficamos assim, será até que ponto nós podemos? A LGPD, ela não revogou a lei do Marco Civil da Internet, nem a lei do processo judicial eletrônico, né? E nem o CPC, e nem a CLT. Né? Questão de dados sensíveis, etc., etc., fica no campo do privado. A partir do momento que você está no processo público, né, é outra situação. Né? Volto a dizer, o norte maior, e isso é fundamental, é o contraditório substancial. É não ter a decisão surpresa. Isso nunca. Né? Aí é questão de processo, efetivamente. Agora, o acesso, tanto que exatamente isso, esses portais judiciais, nós exatamente dizemos o quê? Que nós estamos tendo acesso para aquele processo específico, para aquela determinada situação, fica sendo restrito se malferir, digamos assim, nós verificarmos que de repente vai ingressar uma situação de geolocalização, por exemplo, que pode ingressar num período que já não é afeto, né, ao horário de trabalho, nós não vamos pedir exatamente no horário que a parte requereu. Né? E nós vamos trabalhar com dados, né? Dados de latitude, longitude, ou seja, e por isso esses núcleos, esse núcleo criado em Santa Catarina, né, de análise de dados, porque não é assim, não vai aparecer fulano esteve aquele dia na casa de fulana, não é assim, é a coisa muito mais também pode se manter os dados em sigilo, né, também, né? Não, e além disso, é exatamente nesse crescente, doutor, caso vá por uma linha, porque pode acontecer em termos de assédio sexual, tem a questão do segredo de justiça, e mais do que isso, no próprio PJE, nós temos a possibilidade de restringir também determinados documentos à visualização interna, por exemplo, só dos advogados, ou, no caso, só das partes, ou só no caso dos servidores, né, independentemente de um segredo de justiça, para o perito, por exemplo. Assim como já faziam com as declarações de rendimentos, né? Sim, assim como já fazia. Exatamente. Como a gente faz com todo o Infojude, SES, Simba, CCS, todos esses dados que vêm da Polícia Federal, por exemplo. Né? E isso nunca foi questionado, volto a dizer, né? Muito pelo contrário, continua sendo super requerido. Né? Normalmente as varas não querem porque dá muito trabalho, mas está sendo super requerido. E o acesso é enorme, nós temos acesso a laranjas, a dados bem sensíveis, digamos assim, né? Mais sensíveis. Aí tem que partir realmente dos magistrados, que o primeiro conhecimento, realmente, os advogados, eles vêm a reboque, mas quem tem exatamente pelo acesso, o credenciamento que vocês têm, que nós não temos, né? Nós advogados, e com isso eu louvo também a sua atitude, né? De estudar e de divulgar o seu conhecimento, né, para todos nós, advogados, e disponibilizando, inclusive, um curso, né, o seu curso PM, né? A gente está finalizando, terminando aqui o tempinho, eu queria só, tem várias pessoas queridas aqui presentes, esse curso de processamento de provas digitais criptografadas, o PM Curso, inclusive, quem estiver aqui na live, printar e pode printar mesmo e colocar no Stories, não tem problema. Tem direito a também todos, não tem, né? da minha parte todos vão ter direito a 15% de desconto, porque já vão estar introduzidos aqui no tema. Sei que é um tema assim, realmente ele é cálido, ele vai num crescente, e sinceramente, independentemente do curso, ser o curso da plataforma, PM Cursos e tudo, de eu ser uma entusiasta, né, da tecnologia, etc., independentemente disso, assim, o meu recado realmente, se não for com PM Curso, se não for, enfim, esse curso, estudem isso, porque é um caminho sem volta, é um caminho realmente, é um crescente.
que é assustador. Cada dia é uma ferramenta tecnológica nova que nós temos acesso. Eu volto a dizer, inteligência artificial o tempo inteiro, agora inteligência artificial para medir precedente, para medir tudo que nós fazemos, cada passo, cada digitar. O digitar, a tecla do digitar é mensurada para cômputo de quantidade de trabalho. Quer dizer, nós não temos como fugir disso, não temos, doutora. Então, assim, é melhor que nós assim, aprendamos logo, né, do que, de repente, porque eu me lembro quando começou o PJE, eu fiquei muito triste com um advogado muito querido, realmente ele já era um senhor, mas ele disse, doutora Patrícia, eu vou me aposentar, porque eu não tenho condições de aprender o processo judicial eletrônico, né? Ele realmente era de mais idade, e nós íamos iniciar com os processos ainda, né, eletrônicos, e ainda, né, com todos aqueles processos físicos. E porque ele não tinha opção, ele realmente não tinha mais opção, porque ele teria que recomeçar, digamos, né, a vida. Agora, para quem está aqui agora... Eu que já passei de meio século, eu tenho bastante dificuldade. Não, mas é que está, doutor, dificuldade. Não, a idade, exatamente a dificuldade, eu acho que vai ficar muito maior, e esse é meu alerta, se deixarmos correr, né? Como mais ou menos como aconteceu com as audiências por videoconferência. Infelizmente, eu tive uma audiência que o advogado disse, minha primeira audiência de instrução, excelência, eu não quero fazer, porque eu não sei fazer. E a outra parte, assim, não teve a mínima pena, digamos assim, a outra parte disse, doutor, eu fiz hoje 10, eu só tenho feito audiência de instrução telepresencial, nós estamos fazendo audiências há 1 ano, eu sinto muito, eu não vou aceitar esse adiamento, né? Porque o doutor não aceita. Então, assim, percebe, o que nós temos hoje, não temos opção, então nós temos que aprender. É difícil, é chato, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, mas, assim, é fundamental, porque não vai ter volta, vai ficar pior. Não entendo. A tendência é ficar mais complexo, e aí vai ficar mais difícil. A doutora me convenceu, e eu estou convencido disso. E vou fazer o curso também, vou ter que... E tem que ser com a doutora mesmo. Afinal, a doutora é a mestra dos magistrados, é a professora dos magistrados. Então, nós temos que aprender com a doutora. Toda essa parte, vou ensinar com todo carinho, que é algo que eu amo, né, ensinar. Já vai cair, só para a gente não... E no final, doutor, tem todo um ensino de como realmente processar essas provas. Tem todo um ensinamento prático de como fazer com que essas provas sejam válidas. É um curso fantástico mesmo, realmente, assim, não é porque é lá da plataforma, mas... É necessário e importante. Eu faria correndo. Né? Não, tem que correr mesmo, e eu vou... Ainda que eu não mexa, eu tenho que pelo menos saber como funciona e utilizar a prova de forma correta. Exato, até para também não ser prejudicado, porque o advogado, ao usar uma prova, ele também pode ser punido por usar uma prova falsa. Eu posso ter enganado, né? Numa ata notarial, enfim. Mas, doutora Patrícia, muito obrigado, né? Eu realmente agradeço a cordialidade, a generosidade da estamos doutora. À disposição, é sempre um prazer, adoro a pessoa. E a aba também, eu acredito até que teremos que fazer novas lives e estamos sempre disponíveis para a doutora, tá bom? Será um prazer, com certeza, doutora. Muito obrigado mesmo e uma boa noite. Obrigada, tá bom? E que o seu curso seja bem movimentado, que merece. Sim. Uma doutora estudiosa e o assunto é importantíssimo. É fantástico, realmente. Obrigada, doutor. Fiquem com Deus. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite a todos. Obrigado aos seguidores. Obrigada. Até logo. Vou te dar 7 motivos para fazer o curso de processamento de registros de provas digitais criptografadas. 1. Ter sua origem, integridade atestadas. 2. Validade jurídica e aceitação nos processos judiciais. 3. Regulamentado pelo governo brasileiro, artigo 411 da Lei nº 13.105. 4. Coleta de provas digitais com técnicas forenses. 5. Preservação atende às etapas da cadeia de custódia do Código do Processo Penal.
6. Uso de sistema de segurança com medidas efetivas contra fraudes e intervenções maliciosas durante a coleta. 7. Permite a auditabilidade dos materiais gerados com amplos metadados técnicos coletados.